Hoje, a Greve Peugeot inicia um novo projeto, o podcast da Greve Peugeot. Estamos muito felizes em poder compartilhar informações, conteúdos e conhecimento com você que está nos assistindo. Esse podcast vai ao ar, vai nas nossas redes sociais e nas plataformas de áudio quinzenalmente. Então, convidamos vocês a nos assistir e acompanhar todo o conteúdo que nós temos a passar para vocês. E hoje estamos aqui com o Dr. Adriano, o Dr. Otávio, o Dr. Henrico, e sejam todos muito bem-vindos. Adriano. E para este primeiro podcast, vamos começar com um assunto que está repercutindo de forma geral entre todo mundo que mora no nosso país, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar deste assunto tão relevante, tão importante, que está gerando tanto debate na nossa sociedade, temos aqui o Dr. Henrico Gutierrez Lourenço e o Dr. Otávio Dias Breda, que são os advogados responsáveis pela implementação da LGPD em nossos clientes. Sejam bem-vindos, doutores. Dr. Henrico. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Otávio. E para começar, vamos fazer a primeira pergunta aos nossos especialistas. Dr. Henrico e Dr. Otávio, a LGPD está em vigor desde setembro de 2020. A LGPD é aplicável a todas as empresas ou só as multinacionais, aquelas empresas grandes que têm que cumprir essa regra? Não, Fábio. A LGPD ela vem para englobar todo e qualquer tipo de empresa, seja ela grande, pequena, média e de qualquer segmento. Para a gente saber quando uma empresa deve ou não obedecer à LGPD, ela deve utilizar dados pessoais, ou seja, dados de pessoas físicas. Se ela está utilizando dados de pessoas jurídicas, não é abarcada essa relação pela LGPD. Agora, se ela está utilizando dados de pessoas físicas, sejam de clientes, sejam de fornecedores, sejam dos próprios colaboradores da empresa, isso deve ser regulamentado e ser feito de uma forma que obedeça às obrigações trazidas pela legislação. Então, todo tipo de empresa que usa dado pessoal hoje em dia deve obedecer à LGPD. E, na verdade, o que nós temos que ter em mente é que dado pessoal é toda informação que possa identificar uma pessoa física ou torná-la identificável. Número do RG, CPF, telefone, endereço eletrônico, endereço físico, a imagem dela, dados biométricos, tudo isso daí são dados pessoais. Então, toda e qualquer empresa, seja uma multinacional, seja um empresário individual que trabalhe com esse tipo de informação, ele está dentro do escopo da LGPD e precisará se adequar a essa norma. E vamos lá, dentro das empresas, existe algum setor ou departamento em que vocês entendem como sendo mais críticos, que a gente tem que ter uma atenção especial com relação à implementação da LGPD para que as atividades da empresa seja exercida de uma forma tranquila? Sim, com certeza, Adriano. É só a gente tomar como um exemplo uma empresa que tem vários departamentos. Com certeza, onde ela vai ter uma maior quantidade de dados pessoais armazenados? RH e departamento pessoal, sem dúvida alguma. Algumas empresas também, em relação ao departamento de vendas comercial, ao serviço de atendimento ao consumidor, assistência técnica, eles também têm uma grande quantidade de dados pessoais. Mas a maior parte das empresas que a gente encontra no dia a dia aí que correm um maior risco em relação à LGPD são os dados dos departamentos pessoais e do Departamento de Recursos Humanos. Esse é o grande ponto. E nesse ponto, até porque essas áreas aí teriam tantos dados pessoais? Porque eles lidam diretamente com a identificação dos funcionários, eles têm parcerias com planos de saúde, franqueiam essa informação com outros parceiros, vale alimentação, fretados. Então,
a gama de dados, sejam dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, tais quais atestados médicos, exames admissionais e demissionais, que são dados sensíveis, estão dentro dessas áreas, estão incorporados. Então, o cuidado é muito maior. Mas, na verdade, tudo vai depender muito do escopo da empresa. Vamos pegar, por exemplo, um caso de franquia. Você tem uma empresa que tem várias franquias. Na medida que você troca informações com os seus franqueados, ela está lidando com dados pessoais. O armazenamento dessa informação e como esses dados serão tratados ao longo do período que ele está em posse da franqueadora é de suma importância e precisa ser observado aí no âmbito da LGPD, atendendo todas as determinações legais. Isso. Até como exemplo aí, a gente pode utilizar uma empresa que a gente já está fazendo a adequação em relação à LGPD. Ela é uma fornecedora, uma fabricante de materiais de produtos de linha branca, por exemplo. Como os produtos são destinados ao consumidor final, ela tem uma grande quantidade, como ela vende muito, ela tem uma grande quantidade de demanda no seu saque também, no seu atendimento ao consumidor. E isso, cada demanda, cada ordem de serviço aberta no saque, vem novamente dados pessoais, dados das pessoas que compraram aquele produto. Então, além do departamento pessoal, ela tem uma série de dados pessoais armazenados no saque, na assistência técnica da própria empresa. Nossa, são muitos detalhes. Assim, todo mundo acha que só aquelas grandes empresas, só aqueles grandes bancos, ou aquelas empresas multinacionais que teriam que se adequar. Mas pelo que vocês estão falando, desde aquele pequeno empresário, daquele pequeno comerciante até a multinacional, todos estão sujeitos às regras, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E pela experiência de vocês, com base nisso, quais são aquelas situações, aqueles pontos que vocês entendem dentro de uma empresa que são os mais críticos, que o empresário deve ter uma atenção maior para não ter um prejuízo, para não ter um problema aí junto à legislação? Principalmente, hoje em dia, Fábio, a lei ela traz uma obrigação de que tudo que a empresa vai fazer com o dado pessoal, seja ele de um funcionário, de um fornecedor ou de um cliente, ela tenha uma base legal para fazer isso. Ou seja, uma das opções trazidas pela própria legislação. Então, se ela não consegue enquadrar o que ela vai fazer, a ação que ela vai tomar com aquele dado pessoal, em uma dessas 10 bases legais, ela não pode fazer. Tá? Então, automaticamente, ela conseguindo adequar todo o processo interno dela, utilizando a base legal adequada para o que ela vai fazer com o dado pessoal, ela vai estar segura e vai minimizar os riscos. Exemplos claros, por exemplo, é o que o Dr. Otávio comentou aqui. Um RH, por exemplo, que compartilha os dados pessoais dos seus colaboradores com empresas de planos de saúde, de fretado, de vale alimentação. Tá? Automaticamente, se ela não tem no contrato de trabalho do funcionário uma autorização já do funcionário de que ela pode compartilhar esses dados, ou se ela não pega um termo de consentimento com o funcionário, que ela pode compartilhar esses dados, automaticamente, pela lei hoje, ela não pode fazer. Puxa vida. Então, ela tem que se resguardar em tudo que vai fazer com dado pessoal hoje em dia. Então, é primordial que analise procedimento por procedimento, processo por processo da empresa e adeque todos eles em relação à legislação. Outro exemplo é a questão da imagem, que é o dado biométrico, né? Antigamente, as empresas que trabalhavam com as imagens dos funcionários para compor uma campanha publicitária, a título de exemplo, elas pegavam uma licença de uso de imagem, a famosa LUI.
Hoje, esse documento não basta só. Esse documento ele tem que ser adequado à realidade da LGPD, ao passo que se trata de um dado pessoal sensível, um dado biométrico, é a imagem do trabalhador. Para isso é necessário consentimento expresso. Sempre documento é imprescindível. Imprescindível. Tem que colocar, vamos falar, tem que colocar no papel, explicar para o colaborador ou para quem for e colher a assinatura em tudo para que não gere nenhum Sim. tipo de dúvida e interpretação futura. Você tem aquelas 10 hipóteses, aquelas 10 bases legais previstas em lei. Não se enquadrando, vamos dizer, nas 9, sendo que uma é o consentimento, você precisa de um documento expresso, assinado, com a qualificação completa da pessoa que terá seus dados pessoais compartilhados, autorizando para isso. E ali constando como a empresa receberá essa informação, o que ela fará com essa informação, por quanto tempo ela manterá essa informação e como, ao final, ela vai excluir isso. Puxa vida. Já ficou claro aqui para todos nós a responsabilidade que as empresas têm pela manutenção das informações pessoais de todos os seus funcionários. Mas e antes que aquela pessoa se torne um funcionário da empresa? Como, por exemplo, quando uma pessoa envia um currículo, que no currículo existem inúmeras informações pessoais, particulares, pela lei declaradas como sensíveis. Como que é a questão do currículo? As empresas têm que ter algum cuidado no recebimento desses currículos, doutores? Com certeza, Adriano. Como eu falei, quando a pessoa já é funcionária, você pode colocar isso no contrato de trabalho. Agora, como a pessoa não é funcionária ainda, ela está almejando um cargo na empresa, um posto de trabalho na empresa, ela vai automaticamente mandar o currículo com os seus dados pessoais. Qual é a base legal que a gente pode usar para conseguir armazenar esses dados pessoais que vêm com o currículo? O termo de consentimento. Ou seja, a pessoa mandando o currículo ou entregando fisicamente, mandando através de e-mail ou mandando através do Fale Conosco da empresa no site. A gente tem que fazer uma forma de que esse termo de consentimento seja assinado, seja autorizada esse armazenamento dos dados pessoais ali previstos, para que a empresa utilize durante tanto tempo em vários processos seletivos, por exemplo. Tá? Automaticamente, se a gente não tem esse consentimento, a pessoa entregou o currículo, a gente não tem garantia nenhuma de poder utilizar aqueles dados pessoais. Embora a pessoa esteja buscando a vaga de trabalho, só isso não basta. Porque ela está buscando a vaga, só que ela não deu autorização para que a gente utilize desses dados pessoais. E eu fiquei com uma dúvida. A empresa ela tem que informar aquela pessoa que está entregando o currículo por quanto tempo ela vai armazenar aquele currículo dentro da empresa dela. Exatamente. É o que o doutor Otávio... o que o doutor Otávio falou agora, Fábio. O termo de consentimento ele vem autorizando para que os dados pessoais sejam armazenados e utilizados com uma determinada finalidade, ou seja, para participação em processos seletivos, durante determinado período de tempo, e que depois de vencido esse tempo, a empresa vai excluir. De que forma vai excluir? Vai fazer isso, isso e isso. Então, isso tem que ser tudo informado, é o dever de transparência que a legislação traz. Então, você tem que informar a pessoa, deixar ela bem ciente do que vai ser feito com os dados pessoais dela. Ou seja, para mim ficou bem claro que entregar currículo na recepção, através de amigos, as empresas têm que evitar essa hipótese. Pelo que o Dr. Henrico expôs aqui, acredito que o melhor caminho seja fazer um site no qual as pessoas interessadas em participar do processo seletivo daquela empresa façam um upload do contrato junto ao site da empresa e no momento do upload ele tem que dar um aceite nos termos e condições da manutenção do seu currículo na base de dados daquela empresa, na qual a empresa colocará o período que manterá o currículo lá para
qual finalidade, não é, doutor Henrico? Esse é o melhor caminho a ser seguido pelas empresas. Exatamente, Adriano. Porque o Fale Conosco é o que a gente fala que é o, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, seria o ideal para toda e qualquer empresa, tá? Porque automaticamente a pessoa entra e não Fale Conosco, ela vai fazer o upload, ele já abre aquele pop-up, aquela telinha com o termo de consentimento, onde a pessoa já vai ter as informações, todas as informações ali, e ela só vai dar o aceite dela, só vai dar o ok. A empresa grava aquilo ali através de um log que a gente fala e está segura e pode realizar qualquer tipo de tratamento de dado que ela já especificou no termo de consentimento. Muito bem, tá muito bom o papo de hoje, hein? Começamos aqui com o pé direito, com um assunto muito polêmico, e eu vou apimentar um pouco mais agora, doutores. WhatsApp. Hoje é muito comum com a tecnologia empresas criarem grupos de WhatsApp. Às vezes nem parte do dono da empresa, são gerentes, são encarregados que acabam criando esses grupos de WhatsApp, de Telegram, para poder ter uma comunicação um pouco mais fácil e rápida com os seus colaboradores, com os seus subordinados. Quais são as preocupações, as atenções que a empresa deve tomar quando criar esses grupos de WhatsApp e envolver todos os colaboradores ou parte deles? Fábio, não é nem só em relação a colaboradores, porque tem empresa que cria grupo de WhatsApp para fazer a veiculação de um produto ou de um serviço. E acaba incluindo clientes? E acaba incluindo seus clientes. Você entendeu? Então, a partir do momento que você inclui uma pessoa em um grupo de WhatsApp, você está incluindo a foto, você está incluindo o nome e você está incluindo o telefone celular dela. Automaticamente, todos os demais que estão naquele grupo têm acesso a essas informações. Então, a empresa pode fazer isso? Pode, desde que tenha pego o termo de consentimento do cliente ou do funcionário antes de fazê-lo. Isso daí leva a uma outra questão. O dado, a foto, é um dado sensível, é um dado biométrico. É possível identificar a pessoa. Você está compartilhando isso com todo mundo. E mais além, como você chegou àquela informação? Como você chegou ao telefone daquele cliente? Você já tinha uma base de dados anterior? Isso já foi regularizado? Como houve a captação dessa informação? Hoje em dia tem muito a compra e venda de dados, né? Sim. Antigamente era uma prática muito comum, mas que de uns anos para cá caiu em desuso. Apesar de nós sabermos, vamos falar sobre isso daí mais adiante, que existem empresas que até hoje comercializam dados pessoais. Mas voltando à questão específica do WhatsApp, nós recomendamos sempre que, se for criado um grupo para fins de trabalho, que seja tomado consentimento daquelas pessoas que estarão compondo esse grupo. E mais, evitar-se o tráfego de dados pessoais sensíveis nesses grupos. O que nós recomendamos é que eles sejam utilizados para mensagens rápidas, que dados mais substanciosos sejam enviados por e-mail. Mas o e-mail não é um método 100% seguro. Não é. Mas é muito mais seguro do que esses aplicativos de conversa. Não pela tecnologia em si. O WhatsApp, ele vende que ele tem uma criptografia de ponta a ponta. O que é isso? Todo dado que você transmite via aplicativo, só a pessoa que está nas pontas desse diálogo tem acesso. Mas e se alguém furta seu celular? Desbloqueia? Todo aquele acervo de documentos, informações, fotos podem serem utilizados de forma indevida e gerar uma responsabilidade ainda para o titular daquele aparelho. Mas, doutor Otávio, viu, eu não tive a intenção de compartilhar esses dados. Eu fui uma vítima de um furto, de um assalto, enfim. Mesmo assim, eu sendo essa vítima, eu ainda vou responder
porque o criminoso, o ladrão, roubou meu celular e compartilhou dados de outras pessoas que estavam no meu celular? Aí tem uma excludente de responsabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados, que é um ato de terceiro. Se um terceiro mal intencionado vai, furta seu celular e ele consegue desbloquear isso daí, pode ter uma excludente de responsabilidade sua. Mas terá que também, você terá que fazer prova de que você tomou todas as medidas de segurança cabíveis. Isso vale também para o hacker que invade Sim, o sistema de TI exatamente. da empresa. Como eu posso alegar que houve uma invasão hacker de um terceiro se eu não tenho um firewall, se eu não tenho um sistema de proteção, se eu não invisto na tecnologia de segurança? Fica difícil. E esse é um ônus do portador do dado pessoal. E vamos entender uma coisa também, que a gente está falando da responsabilidade de grupos de WhatsApp criados dentro das empresas. Sim. Mas e se o dono da empresa nem sabe que os seus funcionários têm um grupo de WhatsApp? Mesmo que seja para tratar de questões internas da empresa. Mesmo assim, a empresa responde por esses dados de um grupo que foi criado à revelia dos proprietários dessa empresa? Se o grupo foi criado, por exemplo, por um funcionário da empresa que tem um posto de gestão, um gerente de departamento, algo do tipo, a empresa vai ser responsabilizada, porque ele está naquele cargo de confiança, exercendo, vamos dizer assim, em substituição à função do sócio do dono da empresa. Então, automaticamente, ele está criando aquele grupo em nome da empresa e não em nome próprio. Se é um grupo de funcionários sobre a amizade, com uma relação de amizade, não tem problema nenhum. Isso não é nem abarcado pela LGPD, não entra na legislação. Agora, se esse grupo tem como finalidade orientar funcionários, como a gente vê muito acontecer, principalmente em setor de departamento de vendas e comercial, que vem o gerente de vendas e orienta cada um dos seus vendedores, automaticamente a responsabilidade é da empresa. E ainda com relação a esse assunto, doutor Otávio, e os grupos de WhatsApp, tanto dentro das empresas, bem como entre empresas com seus clientes, que já existiam antes da vigência da LGPD, que as pessoas foram incluídas porque eu faço parte de grupo de WhatsApp de muitos anos, antes da entrada em vigência da LGPD. Como é que funciona isso aí para um grupo que já existia muito antes da vigência da lei? Tem que todo mundo revalidar a permanência nesse grupo? Tem que assinar termos de consentimento? Ou pelo fato dessas pessoas já estarem nesses grupos antes da vigência da lei, não tem a necessidade de fazer nenhuma readequação? Adriano, com relação a esses grupos que já existiam anteriormente, o ideal é revalidar a intenção de permanência nesses grupos. E como isso daí pode ser feito? É só circular uma informação falando, olha, a partir de hoje estamos regulamentando esse grupo com base na LGPD. Aqueles que aceitam que seus dados sejam divulgados, aqui telefone, imagem, fiquem no grupo. Quem não quiser, saia. Ou então, extingue-se o grupo, cria-se um novo, colocando desde o início as condições, os termos e condições de participação. Aquele que ingressar, ele estará ciente que sua permanência será entendida como aceite, ainda que tácito. Você fixa um prazo ali, não quer 24 horas, se você sair, se você ficar, está concordando. Se você não ficar, você não se sujeita às regras do grupo. Mas a concordância ela pode ser sem ser de forma expressa. Então, você avisa que quem quer continuar no grupo, que concorda com a permanência automaticamente, ou tem que ser expresso? Desde que essa informação venha de forma clara. Por exemplo, você tem um grupo, adicionou uma pessoa nova, surgiu uma pessoa nova, você tem que republicar as regras do grupo. Porque ela, um exemplo
prático, grupo de WhatsApp. A pessoa que ingressa hoje, ele não tem acesso ao histórico de mensagens. Ele não vai conseguir voltar lá atrás e ver os termos e condições desse grupo. Então, o administrador, a figura do administrador é muito importante. É uma gestão de dados. A responsabilidade agora com a LGPD é muito maior. Então, ingressou uma pessoa nova, ele tem que dar ciência aos termos de uso. Você deu ciência, a pessoa não se manifestou, você tem uma prova ali de que ela poderia ter saído do grupo. Essa questão, o que nós temos entendido é o silêncio, ele vale como consentimento nessas hipóteses. Quem cala, consente? Quem cala, consente. Desde que você deixe de forma clara as regras e condições do grupo. Já deixa previsto para a pessoa que, se ela não se adequa ou não concorda com aquelas regras, então que ela saia se do manifeste. grupo. Automaticamente, se ela não saiu, ela está concordando com as regras que foram ali colocadas para ela. Muito bem. A gente está falando muito de teoria aqui, né? Que tem a lei desde setembro de 2020, que tem várias regras, existem multas. Mas o que a gente quer saber na prática? Porque no Brasil nós temos muito a sensação de impunidade. Não, criou-se uma lei, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Como é que está nos dias de hoje, na esfera administrativa? Tem empresas sendo multadas por conta da LGPD já ou o negócio ainda vai longe? Ninguém, por enquanto, podemos ficar tranquilos? Em 1 ano e 2 meses que a lei está em vigor, Fábio, nós já tivemos, só pegando um exemplo de instituições financeiras, bancos, que foram multados de forma administrativa. Já tivemos 7. Puxa vida. Pela mesma prática, exatamente a mesma prática. O que eles fizeram, todos eles? Pegaram os dados pessoais de seus clientes, de seus correntistas, e compartilharam com outras empresas sem uma autorização prévia, sem ter avisado aos seus clientes que iam compartilhar esses dados pessoais. Puxa vida. Tá? E essas outras empresas, que eram empresas para oferecer empréstimo consignado. Então, a empresa que recebeu esses dados começou a entrar em contato com os clientes do banco, oferecendo esses empréstimos consignados. Começou a haver várias denúncias, veio o Senacom, que é o órgão federal que regula todos os PROCONs do Brasil, instaurou processo administrativo contra esses bancos, e nós tivemos aí a multa mais baixa de 2 milhões e 400 e a mais alta de 9 milhões e 600. Então a brincadeira começou com 2 milhões e 400. Exatamente. E nós tivemos um caso recente, salvo engano, Henrico e Otávio, a questão da Cacau Show também, né? Sim, vocês falaram de bancos aqui, mas teve, se não me engano, a Cacau Show. Aí é na parte processual, que já são multas em relação à parte processual. Na verdade, não é nem multa, é indenização por dano moral. Nós tivemos um caso agora, recentemente, da Cacau Show, de uma franquia da Cacau Show em Minas Gerais, que ela simplesmente, no ano de 2020, auge da pandemia, perto do feriado de Páscoa, as empresas todas fechadas, só podendo comercializar via online. E no sistema delivery, né? O que essa empresa decidiu? Para melhorar o contato com os seus clientes, publicar no site da empresa o número de celular da gerente, sem pedir autorização e sem avisar a gerente, sem nada. A gerente começou a receber ligação, meu Deus, no final de semana e qualquer hora do dia, sabe? E ela acabou, em virtude disso e de outras coisas, entrando com uma rescisão trabalhista, uma rescisão indireta contra a empresa. É a justa causa do empregado no empregador, né? Rescisão indireta. Exatamente. E ela pediu o dano moral por ferir a LGPD, por ter compartilhado o número do telefone celular dela no site da empresa, que isso perdurou durante 7 meses, o celular dela ali publicado,
Tá? Sem ela saber e sem ela ter dado qualquer tipo de autorização. E qual que foi o valor da condenação? Foi uma condenação de R$5.000 de danos morais por causa desse compartilhamento, de um número de telefone. Esse era o questionamento que eu iria fazer, que nós falamos das multas administrativas que nesse primeiro momento os bancos sofreram, na casa de 2.400.000 até 9 milhões, e eu iria fazer o questionamento exatamente disso, doutor Fábio, com relação à judicialização das questões de LGPD. Como é que está o cenário hoje? Está todo mundo judicializando? Qual tem sido o entendimento do judiciário? Se nós já temos parâmetros de valores para todo o país homogeneizado, como é que está essa questão em relação a demandas judiciais? Nesse período de 1 ano e 2 meses aí, nós já tivemos mais de 600 processos, quase 700 processos, envolvendo a LGPD, em todas as esferas do Poder Judiciário. A maior parte está concentrada na Justiça do Trabalho, em torno de 41%, tá? E na Justiça Comum, em torno de 47%. Justiça Comum em relação ao consumidor principalmente, tá? Relações de consumo. Tá? Esses são os 2 pontos. Desses 700 processos, vamos pôr assim, nós já tivemos 584 decisões que deram procedência para o titular dos dados, para quem buscou a condenação da empresa por uso indevido ou por compartilhamento de dados de forma indevida. Várias são as situações aí e nós já tivemos esse número já expressivo e a gente tem em outras situações, em outras vertentes da justiça aí, na parte criminal, na parte tributária, ainda engatinhando, mas na esfera trabalhista e na esfera de relações de consumo é o principal foco aí, e que o Código de Defesa do Consumidor, principalmente, os direitos que ele traz casa muito com os direitos trazidos pela LGPD para os titulares de dados, para nós que somos proprietários dos nossos dados pessoais. Tá? A questão também que, a despeito dos números expressivos de processos, não podemos falar num balizamento de indenizações ainda. Por quê? A quantidade de processos julgados em segunda instância ou que subiram até o STJ para constituir jurisprudência é parca. É um número ínfimo até agora. Então, nós vivemos uma situação onde temos decisões entendendo que as indenizações devem ser fixadas em valores relativamente altos, outras que é necessária a prova do dano moral daquela pessoa que teve os dados pessoais vazados, a prova do prejuízo em si. E temos casos até onde os juízes têm entendido que seria a hipótese do dano moral em ré ipsa, ou seja, aquele que independe de prova, como a violação do direito de imagem. Vazou, pagou. Automático, não precisa automático. provar nada. Então, temos 3 vertentes e nenhuma ainda falando essa é correta, essa é majoritária ou não. Por ser algo muito novo, muito recente, LGPD, falamos efetivamente de 2 anos para cá, não temos ainda um patamar de indenizações. Mas a tendência é que ao longo aí do próximo ano já tenhamos um balizamento, um valor aí médio para indenizações. Mas, por enquanto, pela experiência, as multas são todas milionárias. Não tem nada aí que... Na verdade, a LGPD ela tem 2 escopos, 2 tipos de sanções. Você tem a sanção administrativa, aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
e você tem a responsabilidade civil. A responsabilidade civil precisa ser invocada pelo titular dos dados pessoais. Para quem sofreu Exatamente. o vazamento, quem sofreu o dano. Porém, até a presente data, as sanções administrativas não estão sendo aplicadas pela ANPD. Esses casos que o doutor Henrico falou sobre bancos, multas, isso daí vem de uma atuação conjunta do Ministério Público e do PROCON. O Ministério Público tomou a frente do órgão. Exatamente. E está fazendo acontecer. Está fazendo com base na LGPD. Então ele invoca os ditames da LGPD e aplica multas com base em relações consumeristas. Porque até o momento não tem um regramento da ANPD falando como vai funcionar essa questão da multa. Então as empresas elas podem ser punidas 2 vezes pelo sim. mesmo vazamento. Elas tanto podem tomar uma multa administrativa a ser aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, pelo PROCON também, e ainda ela pode ser obrigada a indenizar a pessoa que teve os seus dados vazados de forma indevida? Exato, Adriano. É isso daí mesmo. É um caráter dúplice, né? A sanção administrativa e a responsabilidade civil. Lembrando que, a título de indenização, a lei não traz nenhum parâmetro pela violação de dados em si. O único parâmetro que ela estabelece é uma multa administrativa de 2% do faturamento líquido até 50 milhões. Meu Deus. E a tendência é que, como a lei não estabelece um teto a título de indenização por danos morais, surjam pedidos milionários. Já tivemos casos aí de construtora que vazou dado de cliente, onde houve um pedido de R$100 mil a título de indenização por danos morais. Isso em relação a um apartamento. A um apartamento. De um cliente. Você imagina se isso vira um prédio inteiro com 20 apartamentos. Para onde vai isso? O negócio é sério. O negócio é sério, está valendo. As empresas estão sendo punidas. Agora, Henrico e Otávio, para a gente finalizar aqui. Muito se falou aqui de multa, do que as empresas estão sofrendo, estão sendo autuadas com relação ao LGPD. Agora, nós gostaríamos que cada um de vocês desse aquela, vamos chamar, dica de ouro. O que a empresa deve fazer, deve se preocupar, deve se precaver para não sofrer? Qual é o ponto que cada um entende necessário a empresa tomar a frente, ficar de olho para que não sofra essas multas milionárias que o PROCON, o Ministério Público, está aplicando? As empresas não têm por onde correr, Fábio, se não se adequarem à legislação. Tá? Então, automaticamente, tudo que a empresa utiliza e faz com dado pessoal, todos os processos internos dela, ela deve rever e alterar para que se enquadre na legislação. Então, uma revisão documental e procedimental. Procedimental de tudo que ela faz, passando pelo mapeamento de todos esses processos internos, alterações, criações de novos processos, exclusões de processos antigos, tá, que não se adequam à legislação, alteração de todo quanto é tipo de documento que envolva o dado pessoal, tá? Adequações em relação a arquivos mortos, por exemplo, tá? Que você pega empresa aí que tem arquivo morto de 45 anos, 50 anos. Tá? Antigamente, sem a LGPD, você podia guardar isso? Podia. Agora você pode guardar isso? Para você guardar, você tem que ter autorização do titular daquele dado. São quilômetros e quilômetros de informações e dados ali. Exatamente. Você entendeu? É a história de uma empresa ali. Só que hoje, pela legislação, você tem que ter uma base legal para armazenar aquilo. E qual que é a base legal que você vai enquadrar nisso? A autorização. Então você vai ter que
buscar essa autorização para se adequar à legislação. A gente fala que a LGPD, em relação à empresa, para que a empresa não sofra, ela tem que fazer uma gestão de risco. É colocar a lei embaixo do braço e visitar cada um dos seus processos internos e ver se estão adequados à legislação. Se não estão adequados, adequá-los. E, principalmente, adequá-los através de uma equipe multidisciplinar, porque a LGPD não envolve só a parte jurídica. Isso é muito importante. Ela envolve a parte jurídica, a parte de gestão de processos e a parte de TI, de segurança da informação, que é o que o doutor Otávio estava falando em relação ao e-mail. Não adianta você parar de utilizar ou restringir a utilização do WhatsApp se o seu e-mail não tem um firewall bem definido, se não tem uma segurança na parte tecnológica para garantir a segurança da informação veiculada naquele e-mail. Senão não adianta nada. Então, continua utilizando o WhatsApp. E qual que é a sua dica de ouro, doutor Otávio? Na verdade, a LGPD, Adriano, ela tem que ser entendida não só como uma simples adequação a uma nova legislação. É uma mudança cultural. Você precisa criar na sua empresa a cultura de proteção de dados. Ou seja, a preocupação com a informação que chega, a destinação que se dará àquilo, o armazenamento desses dados e como você vai eliminar isso para todos, para todo o ato praticado no ambiente empresarial. Então são necessários treinamentos, campanhas de conscientização, instruir os funcionários, clientes a respeito da importância e dos riscos que a não observância da LGPD poderá acarretar. Então é um trabalho cultural acima de tudo. Enquanto você não... Hoje fala-se muito em mindset. Enquanto você não fixa esse novo mindset na mente dos colaboradores, dos clientes, não adianta você adequar todos os seus procedimentos. Se o funcionário não entender por que ele tem que fazer daquela forma, respeitar aquele rito. Não ele adianta estar só no papel, né? Exatamente. Ele precisa saber o porquê. E nesse ponto, nada como treinamentos, esclarecimento de dúvidas, algo que nós temos feito e tem gerado grandes resultados. Como uma amiga nossa sempre fala, né, Adriano? Treino, 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 né? A gente tem que treinar, tem que ter os procedimentos, tem que documentar, mas não basta só ficar no papel, a gente tem que aplicar Sim. na prática, né? O papel aceita tudo, o papel ele é essencial, é imprescindível, mas é necessário que tenha essa campanha de conscientização, esse treinamento, para que tudo se encaixe, né? Que o cerco se feche e a empresa fique protegida. Exato, Fábio. É isso aí, Fábio, e chegamos aqui ao final do nosso primeiro podcast, um momento de reflexão para que os empresários possam refletir sobre as necessidades em se adequarem à LGPD. Por quê? Ou se adequa pelo amor ou vai se adequar pela dor, porque as multas estão aí, a população sabe os seus direitos e todos têm a necessidade de se adequar. Quem não se adequar vai pagar. E a gente aproveita essa oportunidade para agradecer ao Dr. Henrico e ao Dr. Otávio, que dividiram aqui conosco o maravilhoso conhecimento que eles têm sobre a LGPD. Gratidão a todos. Muito obrigado a todos e convido vocês a nos assistir quinzenalmente nas plataformas, nas redes sociais da Greve Peugeot. Cada quinzena teremos um assunto relevante, um assunto importante e de interesse de todos os empresários. Muito obrigado e até a próxima.